Salve pessoal, tudo bem com vocês? Beleza? Vamos chegando para mais um CearáCast hoje para detalhar a projeção. 8 jogos restantes, 8 finais que ainda restam para o Ceará. Neste Campeonato Brasileiro da Série B, o Vozão que acabou desperdiçando pontos jogando na Ilha do Retiro, um jogo para lá de complicado. Vamos falar deste jogo, projetar o Vozão de Léo Condé. E hoje nós trouxemos aqui, eu, Samuel Conrado, outros 2 convidados que conhecem muito bem a arquibancada do vovô. Utilizam das redes sociais para poder alavancar ainda mais a história do Ceará Sporting Clube e, claro, ter essa conexão com a torcida. Primeiro, Enderson Levi, ele que é participante, integrante da turma do Vozão Cast, hoje tendo a honra de estar aqui mais uma vez, o integrante do Vozão Cast. Já trouxemos aqui outras pessoas, né? O Felipe Gates, já teve por aqui o Felipe Gates, e hoje o Enderson Levi dando a honra de estar aqui com a gente, jornalista formado também. Satisfação ter você aqui com a gente no CearáCast. Enderson, tudo bom? Tudo bem, cara. É um prazer estar aqui, né, para falar um pouco sobre o Ceará. E vamos aqui conversar um pouquinho, né, sobre esse time aí, que às vezes faz raiva, às vezes dá alegria, né, mas a gente tá sempre seguindo aqui com o Vozão. Exatamente. Para complementar o Enderson junto com a gente aqui, e comigo, Samuel Conrado, eu trouxe o cara que conhece muito bem de mídias sociais, ele é o mestre de marketing digital, Denis Pinheiro, torcedor do Vozão, hoje está à frente do podcast da Ceará Amor, da torcida organizada do Ceará, também faz parte ali do grupo que comanda o Gloriosas Cast. Satisfação ter você aqui com a gente, Denis. Cara, que honra, viu, participar aqui. Tinha essa vontade, esse desejo de participar aqui uma vez, quando veio os meninos, o Bruninho veio aqui, o Passado veio aqui, né, e são pessoas que eu tenho uma consideração muito grande, e, pô, dividir a bancada contigo, com o Levi aqui, é sensacional. Vamos falar muito desse Vozão e de tudo que espera pela gente aí, né? Exatamente. Vamos fazer história, né? Como fala o João Bandeira Neto aqui da nossa redação, o Alvinegro de Porangabuçu, né? A gente poderia estar aqui falando de uma projeção ainda melhor, um time que veio de uma vitória, ou pelo menos um empate contra o Leão da Ilha, mas isso não veio a acontecer. Na última segunda-feira, perdeu por 2-1 para o Sport. E aí eu pergunto para vocês, ainda dá para acreditar no Ceará nesta reta final de Série B, Levi? Cara, matematicamente ainda dá, né? Eu sou um cara que é muito pé no chão, porque eu já fui muito fervoroso pelo Ceará, né? Uhum. Mas hoje em dia eu sou mais pé no chão, né? Até porque eu conheço o time que eu torço, né? Então eu gosto de sempre manter a tranquilidade e pé no chão. Matematicamente ainda dá, mas a gente sabe que é bastante difícil, né? Porque quando a gente acha que o Ceará vai engrenar, ele dá aquela estacionada, né? Mas o jogo contra o Sport era difícil por si só, né? Sport, que é rival direto do Ceará, né? E o jogo ainda na ilha, nessa reabertura da ilha, a gente sabia que era um confronto complicado, né? Exatamente. O Denis que tava por lá, né? O cara tem essa moral pra poder falar com a gente. Como é que foi a reação da torcida lá na Ilha do Retiro? Tu que tava lá naquele clima do estádio e um banho de água fria, né? Será que tava trazendo um ponto, mas acabou vendo ali o Leão crescendo no final da partida e vencendo por 2-1 na ilha, né, Denis? Cara, o clima sempre é muito tenso em Recife, né? A gente até evita usar a camisa do Ceará quando vai pra lá nesses clássicos. Eu acabei sendo um pouco ousado e usando um pouco mais, passeando um pouco mais com a camisa, mas é muito tenso. E pro torcedor do Sport era festa, porque era a reabertura da ilha. Eles fizeram tudo para que isso acontecesse, então a torcida estava muito inflamada para isso. E a gente, né, sabia que ia ser um jogo muito difícil, mas eu estava muito confiante na vitória do Ceará, tanto que eu vejo o Ceará ter jogado muito bem, né? No primeiro tempo perdeu 2 gols assim que não era para ter perdido. Então, e também teve um grande problema pra gente, que a torcida do Ceará foi barrada durante muito tempo até chegar ao estádio. Chegou com 20 minutos do segundo tempo. Isso, querendo ou não, afetou também o time, porque a torcida do Ceará é muito presente, faz um movimento muito grande, faz uma festa muito grande, e isso eu tenho certeza que o time sentiu um pouco. Mas, né, falando um pouquinho sobre resultados, para mim não tá perdido, né? Agora, próxima rodada tem um Sport Santos e Mirassol e Novo Horizontino. Então, o Sport, o Novo Horizontino e o Mirassol perdendo, o Ceará fica 1 ponto ganhando da Ponte Preta. Então, eu vejo muito aberto. O Ceará tem 2 confrontos diretos contra o Santos e América. Todos os outros são como tipo lá de baixo, que isso que preocupa, né, quando fala de Ceará. Então, assim, eu tô muito confiante, eu acho que tem uma vaga ainda, eu acho que o Sport vai conseguir essa terceira vaga, e eu acho que tem uma vaga pra ser disputada, e eu espero que seja do Ceará. Alguns times lá né? do... Desculpa, Samuel. Não, alguns times lá do G4, né, eu acho que vão pipocar, né,
Então, dá pra sonhar ainda, né? Até essa conversa, né, cara? Porque a gente tá vendo agora na Série B, 2 times que descolaram, né? Novo Horizontino e Santos. Muita gente até projetando o Sport na briga pelo título já, então acho que dá pra credenciar o rubro-negro também nessa disputa, porque o time tá na terceira colocação e tem um jogo a menos, né? Então, contra o Operário, vocês já colocam esses 3 times ali como encabeçando esses 4 primeiros colocados, e a última vaga tem ali pra... É complicado, né? Porque tem Mirassol, tem América Mineiro, tem Ceará, tem Vila Nova no meio. É uma vaga que tá restando aqui na nossa projeção e é bem complicado essa reta final para vocês também. Vocês estão imaginando que vai ser mais complicado ou os confrontos que o Ceará vai ter daqui para frente dá para poder beliscar esta 4ª posição também? Então, eu tava olhando a tabela de confronto de todos os times que estão ali naquela briga, né? E aí eu vejo, assim, a tabela do Ceará como uma das mais fáceis, né? Mas como o Denis falou, né? Isso que pega um pouco, porque a gente sabe que o Ceará ele sempre vacila contra os times que estão lá embaixo da tabela. Mas, assim, o Sport, por ter um jogo a menos, o crescimento que eles estão tendo agora com o Pepa, né? Com o novo treinador do Sport, eu acho que eles brigam sim, eu acho que tá quase confirmado o acesso do Sport, né? A gente não pode dizer 100%, mas eu acredito que o Sport sim tá muito favorito ali ao acesso, e pelo fato de ter um jogo a menos, eu acho que chega forte ali na briga pelo título, né? Cara, a tabela, por exemplo, o Ceará vai pegar fora de casa ainda Ituano, Guarani, times estão lá embaixo, vai pegar o Santos fora de casa, Sim. mas pega o Paysandu dentro de casa, pega a América Mineiro dentro de casa, Ponte Preta agora. Então, assim, é muito possível, depende muito do Ceará. Eu vejo o Ceará com um elenco bom para poder subir, entendeu? Não para jogar na Série A, mas para subir. É um time que tá fechado, né? Isso por ter já visto algumas coisas. Eu recepcionei os meninos lá no aeroporto, né, de Recife. Eu fui lá acompanhar o Levi e acabei encontrando a delegação do Ceará. Vocês foram juntos, né? Junto com a delegação do Ceará, praticamente, não foi? Eu fui de manhã, o Levi foi junto com a delegação. Foi com a galera. Foi Sim. perturbando os jogadores até lá. Então, assim, a gente via... Eu cheguei a conversar com alguns jogadores, falei, e aí, Saulo, como é que tá? Cara, estamos confiantes. A gente conseguia ver o Condé, falou que estava confiante. Então é um time que aconteceu, né? Eu acho que o Ceará recuou um pouco quando empatou, poderia ter ido mais pra cima. Tu acha que esse foi o grande erro do Ceará contra o Sport? Acho que Porque dava pra ter que o empate tava tranquilo, aí o Condé ele tira o pé, né? Ele tira o Saulo e coloca o Jean Irmer, já dando a ideia que um ponto seria precioso pro Ceará, e aí acaba tendo o gol no final da partida, né? E até seria, entendeu? Foi um gol, assim, que foi uma falha, né? Foi com muita vontade, tanto que quando, eu acho que foi o Lucas Lima que chutou, foi 3 jogadores na bola, fechou, né? Ele tocou na lateral e houve aquele passe pro meio, os 2 gols muito parecidos, né? Cruzamento ali pela lateral. Eu acho que o Condé deveria ter sido um pouco mais ousado. Gosto do Condé, né? Ele tá fazendo um trabalho muito bom no Ceará, mas eu acho que ali ele teve um pouco de medo, um pouco de... Não, tá bom, um ponto tá bom. Tava bom, né? Mas voltar sem nenhum ponto na mala ficou ruim. É complicado, né? E o Ceará, ainda falando sobre esse jogo, tu até citou, Denis, que teve oportunidades, mais uma vez, de abrir o marcador ainda no primeiro tempo, não veio a acontecer, e foi um cenário até um pouco parecido com o Brusque, né? Contra o Brusque, aqui na Arena Castelão, o Ceará teve 2 chances claras de gols com o Eric Pulga, que ele acabou desperdiçando. Contra o Sport, um pouco parecido, só que aí desperdiçar gols, assim, diante de um time que vem no acrescente, como é o time do Pepa, ele tem 7 jogos lá, são 4 vitórias e 3 empates, né? O Pepa à frente do Leão da Ilha. E aí a gente tá vendo uma crescente do Sport, enquanto que o Ceará, à disposição que tem hoje do técnico Léo Condé, eu não sei vocês, mas para mim as ausências foram sentidas no time, né? Ele não pôde contar com o David Ricardo, que estava suspenso, e nem com o Ramon Menezes, outro zagueiro que estava lesionado, né? Que vem sendo um problema crônico dele desde o começo do ano. Vocês acham que essas ausências, de alguma forma, atrapalharam no planejamento do treinador durante a partida contra o Sport, ou isso não chegou a ter efeitos práticos em campo? Olha, eu acho que, se tratando da defesa do Ceará, é um pouco complicado falar porque nós somos uma das piores defesas do campeonato, né? E aí a gente jogar com a zaga reserva, óbvio que a gente sente um pouco, né? A gente, quando eu falo o time, né? Então,
a ausência do David Ricardo, que pra mim é um dos melhores zagueiros do Ceará nessa temporada. Óbvio que a gente sente falta disso, mas eu acho que o João Pedro se saiu muito bem, né? E é algo que eu não entendo do Léo Condé, que eu também gosto muito do Léo Condé, ele não utilizar tanto o João Pedro. A preferência do Léo Condé é o Matheus Felipe, que tem falhado bastante. E eu acho que o João Pedro, ele já mostrou tanto contra o Novo Horizontino, Isso. que ele entrou no segundo tempo e foi muito bem. E agora contra o Sport, ele foi muito bem também. Então eu acho que é um jogador que merece mais oportunidades. Sim. O Léo Condé precisa dar mais oportunidades para o João Pedro. E sacar um pouco mais o Matheus Felipe, que é um cara que oscila bastante. A gente sabe que ele joga bem um jogo, aí tem outro jogo que ele dá umas vaciladas. Então eu acho que o João Pedro ele merece essa prioridade no time principal. Ainda mais agora com o Ramon Menezes lesionado, né? Sim. Que, como você falou, é algo recorrente no Ceará. Eu vejo que hoje a zaga do Ceará, o titular é o David Ricardo e o Ramon, né? Não tem pra onde correr. E eu creio que a primeira opção seria de cara justamente o João Pedro. Os 2 jogos que ele jogou, ele mostrou muita segurança, apesar de ser um cara muito jovem, né? Muita segurança, muita autoridade de quando tá com a bola, de não ter nervosismo, de saber um passe. Seguro também, né? Exatamente. Isso me impressionou, viu, cara? Ele tem 20 anos só, viu agora recentemente da base do Corinthians, e no jogo contra o Sport, que é uma decisão, jogando ainda mais na Ilha do Retiro, ele não sentiu a pressão da partida. Exatamente. Então, pra mim, por exemplo, já que no próximo jogo eu acho que o Ramon ele vai estar desfalcando, eu acho que David Ricardo e o João Pedro seria a melhor opção pro Ceará. O Matheus Felipe, até um detalhe, eu acho que a questão de confiança do jogador tá muito abalada, né? Às vezes, numa tomada de decisão, ele acaba se complicando. Teve um lance no primeiro tempo que ele quase entregava a paçoca, né? Num vacilo em que ele domina a bola e tenta sair jogando, a falta de confiança do atleta acaba atrapalhando. E aí é uma coisa que eu vou chamar a atenção do Léo Condé, que ele lembra muito o Eduardo Barroca neste sentido. O Barroca, ele tinha essa história de não queimar o jogador, ele esperava o jogador melhorando com o tempo e dando confiança pro atleta nas partidas. O Léo Condé tem muito disso. As mudanças que o Condé faz no time do Ceará são mudanças 6 por meia dúzia, então é aquela mudança ali que você já tá mais ou menos consciente. Por exemplo, quando tem ausência no Ceará, a gente já sabe de praxe o que é que vai acontecer. O David Ricardo não vai jogar, então ele vai colocar outro zagueiro, o Matheus Felipe. Não tem aquela alteração de tipo colocar um cara improvisado, ou então mudar o esquema para um 3-5-2, por ser um jogo fora, ele não faz essas mudanças. E ele dá muito essa prioridade de dar a confiança pro atleta, que por um lado é bom porque dá confiança e tal, mas por outro, às vezes o jogador não consegue desempenhar aquilo que vem acontecendo e a torcida vai fazendo uma pressão ainda maior contra ele. E eu tô vendo isso mais uma vez acontecendo no Ceará, agora com o Matheus Felipe, que é um jogador que não tá tendo confiança e que quando erra, a torcida vai pegando ainda mais no pé dele, né? E aí, falando ainda sobre essa defesa, o Ceará hoje, ele tem a 6ª pior defesa da competição. Se a gente pegar as 30 partidas que o Ceará fez até aqui, foram 37 gols sofridos pelo Ceará ao longo de toda a segundona. E aí eu queria saber de vocês, a questão da defesa veio desde a época do Mancini, precisa alterar algumas peças, como o Denis já falou, Ramon e o David Ricardo são as peças principais do Ceará, mas com a entrada, com a chegada do Luiz Otávio voltando de lesão, vocês acham que ele consegue fisgar uma vaguinha ali, mesmo voltando de lesão, ou precisa ter um pouco mais de cautela com o capitão alvinegro? Então, sobre a questão da defesa, né, ser muito vazada, eu acredito sim que é desde o Mancini. A gente via isso logo no estadual, na Copa do Nordeste, a gente via que o Ceará sofria muitos gols, né? Teve aquele jogo contra o ABC na Copa do Nordeste que o Ceará abriu 2-0 e tomou um empate. Sim. O jogo na estreia do Campeonato Cearense, o Maracanã, que o Ceará saiu atrás e depois foi buscar um empate. Então a gente vê essas falhas, esses defeitos, desde o início da temporada. E isso é tão notável que até todo torcedor ele consegue enxergar e fala isso, ele comenta isso. Então é algo visível, né? E, infelizmente, na janela agora, a gente não trouxe um zagueiro que venha e chegue para ser titular. Eu acho que a gente errou nessa questão de não ter trago um zagueiro. Chegou o João Pedro, né?
Mas não é um zagueiro nosso, ele vai ser devolvido ao Corinthians no final do empréstimo. E é um zagueiro muito jovem, não é um zagueiro que ele vai chegar e resolver. Então é um problema que vem desde o Mancini. O Léo Condé é conhecido por ser um treinador que consegue consertar a defesa, né? Mas eu ainda acredito que o problema ainda persiste. Ele até tinha vindo de 2 jogos sem tomar gols, né? Aqui dentro de casa contra o Brusque e contra o Vila Nova. E aí, contra o Sport lá, a situação não foi a melhor pra ele, até porque ele não tinha os 2 zagueiros titulares do time naquela partida, né? Eu vejo que o Ceará oscila bastante, né? Principalmente fora de casa, eu acho que os nossos resultados fora de casa não são bons. E eu acredito que trazendo pontos fora de casa ajuda ainda mais a gente brigar pelo acesso, né? Chegar ali forte no G4. Cara, eu sou... O Levi tava falando que é um torcedor mais pé no chão, eu não consigo ser isso. Cara, eu sou muito visceral. Enquanto tiver... Ano passado, eu só deixei de acreditar mesmo quando a matemática falou, não dá. Enquanto dava, porque assim, cara, eu acompanho o Ceará há muito tempo. 2015 a gente viu o que aconteceu. O time tava rebaixado. 2 anos seguidos na Série A, o time rebaixado e conseguiu... 2018 e 2019, né? Conseguiu sair. Então, assim, cara, eu sou muito, né, de confiar no Ceará. Eu acho que dá. Eu vejo o brilho nos olhos dos jogadores. Falar assim, poxa, a gente quer de verdade. Os meninos vão até frescar, dizer que eu tô babando o jogador, mas não é, cara. Você consegue sentir, diferente do ano passado, que eu vi um time apático. Né? A gente eu fui em todos os jogos do final. Ali, Ceará e Juventude, eu tava lá no estádio, entendeu? Já não tinha mais chance, mas eu tava lá. Mas eu vejo hoje um time diferente, que fala assim, pô, cara, a gente vai conseguir. E sobre o Luiz Otávio, ritmo de jogo conta muito num momento desse. E o Luiz Otávio, tá treinando. Mas, cara, foi muito tempo parado. Ele pode entrar um jogo ou outro, ajudar. Titular, sem condições no momento, entendeu? Eu acho que não tendo ou o David ou o Ramon, tem que ser o João Pedro pra titular. Ramon Menezes, eu não gosto de queimar jogador, não gosto de falar mal de jogador, porque assim, são seres humanos, tal, essas coisas, mas não está no momento bom. E já pra não queimar ele, então se resguarda um pouco. Por exemplo, ele não jogou contra o Vila Nova, o Ceará não tomou gol. Entrou contra o Brusque, jogou bem, entendeu? Então talvez, como ele já entrou no decorrer da partida, ele já conseguiu manter o jogo dele ali e chegou não dá nenhum problema. Mas já contra o Sport a gente já viu algumas falhas, porque assim, tanto a torcida do Sport pegava no pé, como a torcida do Ceará vai pegar no pé também. Exatamente, e esse detalhe que o Léo Condé tá trabalhando, porque restam agora 8 jogos decisivos, são 4 partidas em casa e 4 partidas fora. Em casa o Ceará é o 3º ou 4º melhor mandante da competição, então o time tem a maior média de público, isso disparado, nem se compara com o restante dos adversários, e aí precisa melhorar no quesito visitante, né? Como o Anderson trouxe aqui pra gente, o Ceará tem hoje ali apenas o 9º melhor aproveitamento fora de casa, são 26,7%, e que precisa pontuar. O time até o momento não conseguiu engrenar jogando longe da capital cearense e tem este gargalo aí para essa reta final. O Ceará, para vocês terem uma ideia, ele tem apenas 12 pontos somados de 45 disputados quando atuou longe aqui do nosso estado. E quando a gente fala agora da projeção que a gente vai ter, são 4 jogos em casa contra a Ponte, Paysandu, Avaí e América Mineiro, e depois tem Ituano, Santos, Botafogo de Ribeirão Preto e Guarani fora de casa. Desses pontos que o Ceará vai disputar, vocês têm uma projeção de como o Ceará deve finalizar essa reta final de Série B? Porque o Ceará precisa de 15 pontos. Seria basicamente 6 vitórias em 8 jogos. Como é que vocês projetam o Vozão nesses 8 jogos restantes na segundona? Assim, são 8 jogos e eu tava vendo algumas projeções, né? Tem muita Foi naquele site de simular também? Sempre, eu tô lá todo dia. Cara. O Ramon Menezes que fez isso recentemente, ele disse na coletiva que faz isso. Eu não faço, porque o mestre daqui da redação que faz isso é o Vladimir Marques. Mas como é a projeção de vocês? Como é que o Vozão terminou na simulação de vocês? Cara, a gente sempre coloca... Como é a gente sempre coloca no G4, né? No teto. Quando não disputa pelo título, Exatamente. né? E aí, o clubismo aqui já vai lá em cima. Então, não dá pra muito confiar nas nossas projeções, porque a gente sempre vai colocar o Ceará no topo da tabela, né? O Ramon até disse na coletiva dele, recentemente, há 2 semanas, que
ele foi perguntado como foi que terminou o Ceará, ele disse que terminou o Ceará na primeira colocação da Série B na projeção que ele fez na simulação também. Exatamente, o nível de clubismo aqui já vai lá em É cima. enorme. E aí eu vejo muito, acompanho muitas páginas do Ceará, né? E eu vejo muito a galera colocando 6 vitórias e 2 empates. Sim. É bastante difícil, mas foi o Ceará que se colocou nessa questão, Uhum. né? E 4 vitórias e 4 empates também a galera tava colocando, Uhum. e que também é muito difícil, né? Você, por exemplo, conquistar 4 pontos fora de casa, né? 4 empates, é muito difícil porque a gente vai enfrentar confrontos diretos, seja para times que brigam pelo acesso ou times que brigam para não O cair, que rebaixamento. no caso é o Ituano, é o Botafogo de São Botafogo. Paulo, o próprio Guarani, e o time que briga lá na parte de cima da tabela, que é o Santos, a gente vai enfrentar E o fora de América. casa, No caso. que é Isso. muito, muito complicado. A gente vai jogar na Vila Belmiro, né? A gente sabe que o Santos é um grande time aqui do cenário nacional, Uhum. então é complicado a gente jogar contra os caras lá. Mas, como eu falei, né? O Ceará que se colocou nessa situação. E o Santos é daqui a pouco, né? Enfrenta a Ponte Preta Próximo agora, jogo. aí tem Ituano e depois já vem o Santos, né? São 2 jogos fora contra Sim. Ituano E e Santos. Santos. E Santos, isso. Aí já o caldo engrossa um pouco mais, né, Denis? Mas aí, nessa projeção, a gente consegue colocar o Ceará também aí, desses pontos que ainda restam a somar, brigando ali, até porque a gente tem que falar no sentido que o Ceará precisa ter agora um aproveitamento de 75%. E falando ainda sobre isso, vai ter que enfrentar equipes e vai ter que vencer essas equipes, dentro de casa e fora de casa. Fora de casa, tu tem uma projeção de times que o Ceará pode arrancar pontos, porque vai ter aí fora de casa contra Ituano, Santos, Botafogo e América, e Guarani. Cara, minha projeção é 9 pontos fora de casa. 9 Eu não pontos. aceito perder pra Ituano, Botafogo e Guarani. Não aceito. Até porque esses times estão brigando contra o rebaixamento e provavelmente, quando o Ceará for enfrentar, já vão estar praticamente rebaixados. Guarani já vai estar Guarani rebaixado. provavelmente. Já deve estar nessa disputa, né? E eu quero muito estar lá. Lá no assistir. Brinco de Ouro da Princesa? No último jogo, eu quero muito estar lá. Assim como aconteceu em 2009 contra a 2009. Ponte Preta, em Campinas. Campinas, sim. Né? Exatamente. Vai que o destino está reservando algo especial. Isso tem pegado muito a torcida do Ceará, né? A gente até entrevistou lá no Gloriosas Cast, dá um abraço para as meninas do Gloriosa, o Mota, né? Sim. Que é um torcedor do Ceará, assim, Nossa, cara. fanático. E ele falou, cara, tá muito parecido com 2009. Tá muito parecido com 2009. Entendeu? Então, a gente se apega nisso. Eu acho que jogos mais difíceis do Ceará é Santos e o América Mineiro, dependendo muito de como o América esteja na penúltima rodada. Se tiver já perdido a chance de acesso, já vai ficar mais tranquilo. E tem um velho conhecido lá, né? O Lisca tá lá na Sim, frente. vai que o Lisca ajuda lá. E então, assim, cara, não vou deixar de confiar. Não vou deixar de confiar. Eu vou. Espero que meu amigo não veja, que tem um amigo lá de Mirassol, né? Sim. Que é o Ian. Mas eu acho que o Mirassol ele não vai conseguir, não vai ter fôlego pra poder aguentar até o final. E essa vaga do Ceará. Até porque, cara, nessa projeção que a gente tá fazendo aqui, são 2 times do interior de São Paulo que estão muito fortes ali. O Mirassol, ele começa a oscilar nesta reta final, perdeu pro Ceará, aliás, venceu do Ganhou Ceará. as 2 do Ceará. Ganhou as 2 vezes do Ceará. O Novo Horizontino foi que o Perdeu Ceará as 2. venceu as 2 vezes aqui Isso. e lá, né? Até surpreendeu, né? O Ceará jogando lá no primeiro turno venceu por 3-0 3-0. e aqui conseguiu também bater o time do técnico Eduardo Batista. E aí, falando ainda sobre essas projeções, esses jogos restantes que o Ceará tem, é delicado a gente falar da presença da torcida. Como é que vocês acham que o clima tá pra torcida pro próximo jogo já contra a Ponte Preta? Vocês acham que a torcida vai chegar junto novamente? Como é que tá nos bastidores que vocês acompanham também aí nas redes sociais, nas mídias sociais que vocês estão à frente? A torcida do Ceará sempre dá show, né? A gente vê aí na média de público que a gente é líder disparado na média, né? À frente de vários clubes que estão melhor do que a gente. Uhum. E o fato do Ceará oscilar bastante, a média tá um pouco mais baixa do que a gente acreditava, né? A gente sabe que a torcida do Ceará pode mais, mas isso é muito mais por conta do clube, né? Porque ele não consegue engrenar de vez, né? Mas assim, o fato da gente ter perdido pro Sport, obviamente que a torcida fica um pouco chateada, mas eu acredito que a torcida chega junto, porque ainda dá. Tem muita gente que acredita ainda. Eu sou pé no chão, eu acredito.
Sou pé no chão, mas eu acredito. Sou torcedor do Ceará. Obviamente que eu vou confiar no meu time até o último momento ali. Existe até uma frase, enquanto houver 1% de chance, haverá 99% de fé. O Ceará Moda postou isso hoje. Pois é. Então acho que a torcida vai chegar junto. Óbvio que tem uma galera que ainda tá chateada, aí já não vai. Mas eu acredito que vai ter sim um bom público que vai estar lá apoiando o Ceará. Cara, eu Tô espero. suspeito pra falar, né, Denis? Suspeito pra falar, o cara que comanda o podcast da Ceará. Eu espero pelo menos 30 mil pessoas lá. Esse ano eu só faltei um jogo do Ceará, que foi Ceará e Bahia, que eu tava trabalhando lá em Juazeiro. Todos os outros jogos do Ceará eu estava na arena. Ceará e Bahia pela Copa do Nordeste? Copa do Nordeste. Foi 2-1. O Ceará perdeu, abriu o placar e ia levar a virada. Então, todos os outros jogos eu tava lá. E eu espero pelo menos 30 mil pessoas, né? Porque se estivesse pelo menos empatado com o Sport, pode ter certeza que entupir. Mas o Ceará tá fazendo até a promoção, né? Como é o dia das crianças, né? Crianças até 12 anos não vão pagar. Então é um dia ideal os pais levar filho pro estádio e mostrar pra criançada como é bom torcer Ceará, apesar desse momento. Mas, cara, quando você torce Ceará é muito diferente. E isso é muito bacana, né, cara? Porque é um movimento que o Ceará vai fazer agora, neste final de semana, de Dia das Crianças, né, com o vovozinho, para poder trazer a torcida, empurrar o time, né, acaba agregando tudo isso, e também para a marca do clube, né? Eu acho muito bacana quando os clubes daqui fazem essas promoções e trazem a criança, porque a gente vê muitas vezes a mídia trazendo times de fora, do sul, sudeste, e quando a gente traz a valorização do futebol nordestino, futebol de Ceará, dos nossos times da capital, isso é fundamental, e agora vem acontecendo com o Ceará, mais recentemente com grandes públicos, né? Até o Haroldo Martins chamou a atenção para isso no jogo contra o Operário, eu acho, que não tinha nenhum movimento do Ceará como instituição de chamar a torcida, e aí a gente viu um público de 40, mais de 47, 123 torcedores. O maior público da Série B, né? Isso. E aí a gente viu aquele movimento que foi totalmente espontâneo das arquibancadas de empurrar o time do Ceará, então é um 12º jogador que não precisa nem chamar, né? Não precisa nem convocar, que a torcida com certeza já vai fazer sua história ali nesse jogo contra a Ponte Preta, que é fundamental. É um time que tá na segunda página da tabela de classificação da Série B, tá meio que já não brigando por mais nada, quer sair daquela briga de zona de rebaixamento, mas o Ceará, eu até falei aqui, eu tinha falado que o Ceará precisava de 15 pontos, né, mas não, o Ceará precisa de 18 pontos de 24 a disputar ainda nessa Série B. E aí, projetando ainda sobre esse time do Ceará, projetando, eu acho que foi a palavra que eu mais falei aqui na nossa conversa, né, mas queria saber de vocês essa questão, né, tu que entrevistou o Mota recentemente lá no podcast, foi o que ele falou mais, cara, porque assim, esses caras que vivenciaram a história do Ceará dentro de campo, eles têm muita coisa pra contar, então a semelhança com 2009 é muito para além das questões de... Como é que fala, cara? De comparação, porque, por exemplo, o último jogo vai ser em Campinas e tem toda a questão do elenco, né? O time que juntou mesmo, assim, de liderança, de expectativa de acesso, lembra muito o time de 2009 e você não é a primeira pessoa a falar isso aqui, não. Outras pessoas que a gente entrevistou, até mesmo do próprio Ceará hoje em dia, eles lembraram que é muito semelhante a questão do elenco, de vontade, de desejo, e aí é aquela história, né? Enquanto tiver 1% de chance, 99% de fé, é muito legal trazer esse detalhe, porque eu queria saber de vocês se a campanha deste ano lembra de alguma forma outras campanhas para além de 2009. Eu acho que lembra sim um pouco, né? Por questão da vontade ali do atleta, também dos vacilos que a gente dá, né? Lembra, mas isso é de praxe do Ceará também, né? Mas eu acho que lembra sim, cara. O fato do elenco estar fechado, eu acredito que o elenco está fechado com acesso, né? Apesar das nossas falhas, eu acredito que o elenco pode e tem força para conseguir esse acesso, né? Então, lembra muito 2009. Até jogadores que em 2009 se identificavam com a torcida, a gente vê isso esse ano, né? Ano passado, a gente tinha alguns jogadores que a torcida gostava, mas eu não sentia aquela coisa. Eu ia até perguntar, a diferença desse atual elenco pro do ano passado é muito gritante assim pra vocês? Pra mim, sim. Em questão de desejo, de vontade de estar jogando, sei lá. Sim. O anime. Eu não acho, eu tenho certeza. Porque ano passado, 2023, eu vi um elenco muito sem alma. Apesar de que tinha, sim, alguns atletas que queriam muito
o resultado, trazer resultado para o Ceará. O Eric era um deles, mas era poucos jogadores que queriam isso. Né? Esse ano eu já vejo um elenco que tem mais vontade. Se às vezes falta a técnica, vai na raça mesmo. Eu vejo isso, entendeu? Então eu acho que tem muita diferença, sim. Você, Samuel, que fica ali posicionado ali perto atrás do gol, né, do Ceará, Sim. observe, quando acaba o jogo, todos os jogadores vão pra perto da torcida cantar. Todos. E ele já sabe música, já sabe a hora certa de bater palmas. Então, no último jogo, que quando acabou, o Ceará fez aquela pequena festa ali, né, você viu os jogadores junto com a torcida. Então, e isso, hoje eu sinto realmente, a torcida está fazendo parte do elenco do Ceará, diferente do ano passado, que parecia que tinha algumas estrelas que ficavam longe da torcida. E, cara, o Ceará é o time do povo. Quanto mais o time se aproximar da torcida, mais a torcida vai chegar junto. Por exemplo, o cara que eu sou mais fã dentro do Ceará hoje se chama Saulo Mineiro. Sim. Né? Pago o pau pra ele mesmo, sou fã do Saulo Mineiro. E é um cara que não tá bem. Você vê que não tá bem, mas você não vê a torcida criticando ele. Porque é um cara que não deixa de ter raça, não deixa de ter identificação com a torcida, não para de correr, não tem bola perdida. Então isso é muito Ceará. É ser muito Ceará, um cara que se dedica a todo momento. Então hoje eu vejo esse elenco dessa forma. Um elenco que fala assim, cara, a gente tá jogando por uma torcida. E eu acho muito injusto, né, um time como o Ceará, que coloca mais 40 mil pessoas no estádio, não subir, um Mirassol, me perdoe, mas que não enche um estádio nem com 10 mil pessoas. Eu acho que é uma injustiça muito grande. Tá virando moda, né, isso? Isso. De muitos clubes que não tem uma torcida de massa estarem chegando na primeira divisão. E clubes com torcida de massa que não conseguem chegar, né, na Série A, disputar. Eu acho que isso é um pouco prejudicial para a marca Brasileirão, né? A gente vê muito estádio vazio, né? É diferente, obviamente, não tem como comparar o Brasileirão com a Premier League, por exemplo, né? Que é uma outra realidade, tanto cultural como no futebol mesmo. Mas a gente vê os estádios completamente lotados, até mesmo na segunda divisão, terceira divisão. E aqui é um pouco diferente, né? A gente vê muito esses clubes, empresas, que eles estão surgindo agora, ou então é um clube que foi comprado por um empresário e que não tem muita torcida e que tá chegando, né? E eu acho que isso é um pouco prejudicial, cara, para a imagem da competição. Esses estádios vazios, muitos lugares vazios, né? Sim. Então acho que isso não é bom, né? A gente ter esses clubes. Sim, com certeza. Obviamente, se eles conquistarem o acesso, mérito total deles, né? Estou falando aqui de um outro assunto. E até questão em relação à torcida, vou entrar um pouco mais na história de vocês sobre o Ceará, né? O Vozãocast, você no Vozãocast, Anderson, você também à frente do Gloriosas também, nos bastidores, e também à frente do podcast da Ceará Amor. Como é que vocês lidam com essa questão, né? Porque vocês trabalham diretamente com o público do Ceará e, ao mesmo tempo, tem que fazer aquela crítica quando deve ser feita a crítica e também deve ter aquela situação de ter um pouco mais de cautela para além da emoção do torcedor ali à frente de um programa, à frente de umas postagens nas redes sociais. Como é que vocês lidam com essa situação, né? Você que está à frente do Vozãocast, né? Um dos integrantes. Qual é a conversa que vocês têm internamente em relação às postagens em relação ao Ceará, independente de situação que o time esteja na Série B, principalmente, Anderson? Então, a gente deixa as pessoas livres para fazer os comentários que elas querem, mas, obviamente, sem ultrapassar o limite, né? Você xingar, você humilhar o atleta, acho que isso não é legal. Então, mas a gente é livre pra gente fazer o comentário, pra gente fazer uma crítica ao atleta. Então a gente já deixa a pessoa, né, os outros integrantes mais livres para eles comentarem o que eles pensam. Mas, obviamente, no Instagram, por exemplo, a gente faz sim a crítica quando tem que ser feita. É um pouco diferente do que eu vejo em outras páginas, por exemplo, que eles pesam a mão mesmo, né? Sim. Mas eu sei da responsabilidade que é ter uma página com vários seguidores,
né? Que querendo ou não, a torcida acompanha, né? Então eu não quero inflamar nada, né? Até mesmo uma vaia ou um xingamento, isso pode afetar. A gente pode levar isso para o estádio e o torcedor lá, ele comprometer com uma vaia, com um xingamento, comprometer a situação ali do jogo, né? O atleta ele pode sentir esse peso. Sim. Então eu gosto de ser mais tranquilo, de fazer crítica, sim, a gente deve fazer crítica. Não à toa a gente está falando aqui da situação da defesa do Ceará, né? Que compromete muitas vezes os jogos do Ceará, mas nunca é uma crítica que ultrapassa o limite. Sim. A gente sabe muito que a gente não deve chegar a esse ponto. Cara, falar em ponderar, eu aprendi muito porque meu primeiro trabalho com podcast foi no Arquibancada, né? Onde eu era mediador e tinha um torcedor do Fortaleza e um do Ceará, e eu teria que sempre mostrei que era torcedor do Ceará, mas não podia ir para um lado e para o outro. Então isso me aprendeu a ponderar muito. Já à frente do podcast Isso é Vida de Torcida, que é o da Ceará Amor, a gente fala mais de torcida mesmo, a gente tenta evitar a falar do time em si. É mais como é a vida de torcedor, como é o dia a dia, como é as frustrações, como é as viagens. Já eu montei um perfil para mim, para poder falar do Ceará o que eu quero falar, porque antes eu misturava muito com o meu profissional, e querendo ou não, isso acabava atrapalhando um pouco. Então eu criei uma página onde eu posso colocar a minha cara e falar como torcedor. Tanto que quando teve a reprovação do estatuto, eu coloquei a minha cara com a cara de palhaço para poder falar o que aconteceu com o torcedor, que foi uma palhaçada que fizeram com a gente. Então, dentro do meu perfil, eu sou um cara assim que eu não gosto muito de criticar. Eu prefiro confiar nas pessoas, acreditar no potencial das pessoas. Eu sei quando tem que chegar para dar um feedback, a gente dá. Mas lá na rede social, eu tento sempre falar o que eu sinto como torcedor. Eu não coloco assim, não vou falar isso porque as pessoas podem interpretar errado. Não, eu falo como torcedor mesmo. Mas sou muito eu, de não estar criticando tanto. Tanto que quando o jogador vai ruim, num jogo que as pessoas vaiam, eu aplaudo. Porque assim, cara, quando estiver dentro de campo, é Ceará. Fora de campo, a gente pode chegar, se tiver a oportunidade de falar, cara, é o seguinte, não tá bem, velho. Dá uma segurada, se tá saindo, se tá farreando, dá uma segurada, se tá treinando pouco, treina mais, porque aqui é Ceará. Né? Eu vou até citar um exemplo aqui, ontem as meninas do vôlei foram campeãs da Superliga C. Isso, vamos falar sobre isso também, legal demais, né, cara? Eu acompanhei ano passado e vi que a gente bateu na trave, e esse ano conseguimos o acesso, estamos na Superliga B, fomos campeões ontem, e eu via muito algumas meninas com esse semblante de garra, de determinação, e eu olho pra ela e falo assim, cara, isso é Ceará. Um senso de pertencimento, né, delas. Exato, eu falava assim, cara, isso é muito Ceará. Tem a Zanandra, um beijo pra ela, que ela foi jogar em Aracati, a Ceará Amor deu blusa pra ela, e onde ela chega, ela faz o símbolo da Ceará Amor. Onde ela chega, ela é Ceará. Então, isso, é claro, se ela for jogar em outro time, que ela leve isso pra lá de ser aquele time. Então, quando você veste a blusa de um time, eu acho que você tem que ser muito aquele time. E tem alguns jogadores do elenco do Ceará, vou citar um exemplo de um jogador que não é titular, que é o Lucas Rian, que eu vejo que o cara é muito Ceará, entendeu? Muito da resenha de estar com os jogadores, muito de estar com a torcida, muito de dar valor à torcida. E ele falou isso na coletiva de apresentação dele, da valorização que ele tinha do Ceará ter acreditado na oportunidade dele e ter dado essa oportunidade pra ele, né? Que ele poderia contribuir. Também eu torço pra caramba que o Lucas Ian dê certo aqui no Ceará, nem que seja neste ano, no próximo, de alguma forma eu acredito que ele ainda vai brilhar com a camisa do Vozão também, viu, Denis? Então é justamente isso, se a galera tiver raça e olhar pra cara, porque assim, não tem como você jogar e não olhar pra aquela torcida e não se empolgar. Se você não se empolga, meu amigo, largue o futebol, vai jogar tênis, vai jogar golfe, porque futebol não é pra você. E até um detalhe, como foi que teve a ideia, cara, de vocês de criarem o Isso é Vida de Torcida, já entrando nessa parte profissional? Tu que já trabalhava com marketing digital, conheci o Denis lá nas coletivas de imprensa do Ceará, né? Você junto com as meninas, lá na época do Papo de Alvinegra, hoje que tá com o Gloriosos Cast, mas a gente conseguiu bater um papo naquela época, trocar uma ideia, e ali eu já tinha uma admiração por você, de ter ali no seu leque de trabalho, além da questão profissional, né, com outras empresas, essa questão de também atuar com o Ceará nas redes sociais. Como é que tu consegue lidar com o tempo e também como é que são as pautas, né? Tu já trouxe aqui que a questão de torcida é mais coisa das arquibancadas. Mas como é que tu consegue lidar melhor com o teu tempo, lidando com o Ceará e também com a questão profissional? É muita loucura, é muita loucura. Tava até falando aqui pro Levi no começo que é bem difícil. Às vezes é difícil conciliar, graças a Deus eu tenho um time que me ajuda
pra caramba, né, do meu profissional. E sobre o evento de torcida, foi um convite, né, que o Chaguinhas fez, um abraço pra ele também, pro Felipe, pro Jay, que eles estavam tentando criar um podcast, já tinham feito um podcast, tinha tido 3 episódios, mas não tinha dado certo. E como o Chagas me conheceu, né, com um podcast, ele me indicou. Né? Então o Felipe me fez o convite para montar o podcast de torcida, fiz o podcast e depois surgiu o convite para estar à frente, né? Então isso está sendo muito gratificante porque eu estou conhecendo muito o que é viver uma torcida mesmo, o que é o dia a dia de uma torcida, né? As dores, as dificuldades, a organização para fazer uma festa que o Ceará faz, que a torcida faz, é uma organização muito grande. Então tá sendo uma experiência fantástica, né? Porque eu tô nada mais, nada menos do que à frente de um podcast da maior torcida do Norte e Nordeste. Então isso é uma responsabilidade muito grande. Graças a Deus a torcida aceitou muito, eu e a Juliana, mandar um abraço pra Juliana também, vou estar mandando uns abraços aos poucos aqui. Sim, né? Com certeza. Então assim, aceitou muito. No começo foi difícil, porque, cara, o que é que o Denis e a Juliana estão fazendo aí? Não são do Ceará, amor. Entendeu? Mas hoje a galera apoia ideia, muito, né? Até louco. A galera para na rua, fala, cara, tá muito massa o podcast, mas eu quero que você fale disso, disso e disso. Eu quero que você cobre isso, isso, isso. Você cobra, né, cara? Cobra muito. Isso é massa, né, isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. E o profissional, né, como querendo anda em paralelo, que da mesma forma que eu trabalho com comunicação no meu profissional, através de aula, através de palestra, através de mentoria, né? Eu trago isso muito pro podcast, para poder, essa comunicação me ajuda. Então as duas coisas se completam e, mais uma vez eu falo, quando é para falar de Ceará, é muito fácil, né? No tempo de arquibancada, era mais difícil. Hoje para mim é muito simples, porque eu só falo do que eu vivo, só falo do que eu respiro diariamente. Então tá muito fácil trabalhar. E é muito bacana isso, acompanha teus comentários lá nos stories, cara, são comentários bem relevantes mesmo, parabéns pelo trabalho que você vem fazendo, e a gente vem se ligando aí com você nas redes sociais. E o Wenderson também, eu te conhecia no Twitter, né, tu era forte pra caramba no Twitter. Twitteiro. O Twitter caiu, aí como é que ficou o Wenderson? Sem trabalho, não, brincadeira. como é que é hoje em dia o Wenderson, né, trabalha também com comunicação hoje em dia, e também tem essa questão do Vozão Cast, né? Às vezes também publica lá uns vídeos criticando, também trazendo detalhes sobre a base do Vozão, que é fundamental a gente trazer aqui. A gente sempre trouxe aqui pautas sobre a base, já trouxemos o Sandro Queiroz, o Israel Portela, o Alisson Henry, o Thiago Alves, o João Marcos, muita gente da base, e que você também acompanha, né, cara? Como é que é pra você hoje em dia trabalhar com comunicação e junto com o Ceará também fazendo algumas pautas no Alvinegro de Porangabuçu? Então, como o Denis falou, é fácil, né? Porque a gente tá ali presente no dia a dia e é uma coisa que a gente gosta de falar, então se torna mais fácil. E como você falou, eu gosto muito de falar sobre a base, porque muita gente não sabe, mas eu já trabalhei em uma base de outro clube aqui. Sim. Então é um assunto que eu gosto muito de colocar em pauta, de falar mesmo. E eu acho que a gente precisa muito falar sobre as bases aqui do estado do Ceará, que tem muito jogador que tem potencial sim para se tornar um grande jogador. Então eu gosto muito de falar sobre isso, né, de criar conteúdo sobre a base, não só sobre a base, mas a curiosidade sobre o nosso clube, sobre o Ceará, de jogadores que passaram aqui, grandes jogadores gringos que passaram aqui, treinadores gringos também que passaram por aqui. Sim. Né? Então eu gosto muito de criar esse tipo de conteúdo que eu acho que satisfaz um pouco, né, o meu eu pessoal. E essa questão do X voltando aí, o Wenderson vai voltar a todo vapor também com o X voltando? Não, ontem eu já fiz um teste. Não voltou pra mim não, cara. Não voltou não. Já tá valendo já, pra mim já tá valendo, já. Tu utiliza muito o Twitter? Uso. Não usa. Cara, ainda bem que tu não usa. É porque, nossa. Meu negócio é mais imagem. Sim, é Instagram mesmo. Aquela rede social pega fogo. É tóxica, né, cara? Às vezes também. É um pouco tóxica mesmo. Muita gente não usa por conta disso, né? Porque às vezes a galera pega muito pesada. Pega muito pesado, principalmente nas críticas a alguma coisa. Às vezes é uma coisa irrelevante, o cara pode que tá feliz e a galera vai lá, taca hate. Como assim tu tá feliz? É, exatamente. E aquela pessoa lá que tá sofrendo, tu não tem amor não por ela? Sempre tem essas Não quero entrar assim, nisso. Cara. É muito, muito louco isso, cara. Mas como é que é voltar agora com o X pra ti também? É uma rede social diferente, né? Cara, eu gosto muito de escrever, não à toa, eu sou formado em jornalismo. Sim. E eu gosto muito de escrever, e lá eu falo muito sobre o Ceará também. Mas desde que o Ceará cai, eu sofro um pouco, né? Porque o torcedor rival me conhece muito também lá no X. Sim. E eles pegam muito no meu pé.
E aí eu fico vendo, às vezes eu falo sobre o Ceará, exclusivamente sobre o Ceará, e vai lá ver os comentários, torcedor do rival, me xingando, cara, gratuitamente. É algo, super normal. e é algo normal naquela rede social, né? Uhum. Inclusive ver assunto assim, interno, né? Alguns advogados vieram falar comigo, cara, Se a gente quiser pode resolver isso apresentação, aqui, viu? Eu falei, bora alguma coisa. deixa o porque contato realmente- aqui salvo, né? Tal hora. Mas ainda falando aqui sobre a questão da Ilha do Retiro, Denis, teve a situação da torcida ficar bloqueada, né? Só entrou no segundo tempo. E é uma coisa que faz a diferença medonha. A gente vem falando aqui da importância da torcida do Ceará e isso também acabou influenciando no time lá na Ilha do Retiro, né? Cara, se você, como você mesmo falou, você vai olhar antes, no primeiro tempo, e olhar no final do segundo tempo, você vai ver a diferença que era aquela arquibancada ali da Ilha do Retiro. E o que aconteceu? Ao os meninos chegarem, né, do ônibus lá na parte da polícia, foram detidos para quê? Para que chegasse todo o Comboio na o galera. comboio para poder conduzir eles até o estádio. Então seguraram eles lá. E também faltou um ônibus, que era o da MOF, esperando chegar para que chegasse todos os ônibus e partissem em um comboio. Uhum. Então demorou muito para chegar tanto a escolta quanto o outro ônibus, e isso fez com que atrasasse muito a chegada da torcida na ilha. E, cara, isso influenciou, eu creio que influenciou muito Demais, no jogo. cara. Teve até um jogo, que eu tava na transmissão com o André Almeida, da Verdinha, que a torcida organizada não, era a bateria. A bateria do Ceará foi entrar lá pros 30 minutos do primeiro tempo, 40. Ceará e Novo Horizontino. Exatamente. Cara, foi uma diferença tão grotesca. Primeiro que a torcida cantando não tem o som da bateria, é um público, o som que sai é diferente. Quando a bateria veio, meu amigo, eu até me arrepio de lembrar, foi uma coisa tão louca da arquibancada que veio a voz mais potente que o time começou a render melhor em campo, né? Então, pra gente ver, eu ali do lado consigo perceber notoriamente a diferença do time em campo, ainda mais o torcedor quando vê uma bateria ou então algum instrumento na arquibancada, que isso faz uma diferença gigantesca no time, principalmente nessa Série B, né, mano? Não é Ah, por não. isso que se chama bateria nota 1000, né? Exato. Cara, eu tava nesse jogo e foi isso aí mesmo. A diferença, cara, não tem como comparar. Não, o time dentro de campo, a postura foi completamente diferente. O Ceará começou a jogar melhor porque a bateria entrou. Obviamente, foi por causa da bateria? Não. Mas a bateria que influenciou a torcida que influenciou o time, Uhum. né? E aí, o Ceará começou a jogar melhor, bola na trave, enfim, muitas oportunidades criadas. Então, a gente viu a postura diferente do time. E eu que tava na arquibancada, falei, mas por que a torcida do Ceará tá assim, tão apática hoje? O que é que tá Sim. acontecendo? E aí, quando eu escutei tudo A batida. lá pros 30 minutos do primeiro tempo, aí mano, a bateria não tava aqui. E aí, quando a bateria entrou, inclusive não entrou na Norte, né? Foi na Central. Foi. Foi diferente, né? E completamente diferente, a torcida começou a clima é cantar, o clima completamente diferente, cara. Cara, tem que experimentar quando acaba um jogo que o Ceará ganha naquele Castelão. Cara, a saída ali é algo surreal. A gente fica cantando assim, em média, meia hora. E ninguém cala esse nosso amor. Aí vai, canta até lá fora. Depois desce pro estacionamento e canta e Continua. dança. E assim, hoje o Ceará tá vivendo uma festa muito grande. Samuel, se o Ceará subir, que vai subir, Uhum. espere a festa que você vai ver nessa capital. Que sempre foi, né? Em 2009, que Sim. hoje a gente vai pesquisar Acesso Ceará, 2009, a gente vê aquela avenida ali do aeroporto, a foto, né? Tomada. Tomada. 2017, tem até aquela foto do meninozinho lá em cima, Sim. com a bandeira do Ceará nas costas, Uhum. que é muito conhecida, né? Eu creio que vocês também viram. E embaixo, assim, Um mar de gente. um mar de gente. E esse ano, cara, se o Ceará conquistar o acesso, como o Denis falou, e vai conquistar o acesso, vai ser igual, sem tirar e nem pôr. Pois eu acho que vai ser diferente. Eu acho que esse ano a torcida tá com mais gana. Não sei, porque se viveu 5 anos numa Série A, aí caiu e tá com essa sede de voltar. Eu sinto a torcida muito diferente. Não sei se é porque hoje eu vivo mais ainda a Uhum. torcida, porque de 2018 pra cá eu adentrei muito no Ceará, adentrei demais mesmo. Tanto que de 2021, com esse podcast, com coletiva, com conhecer o pessoal do Ceará mesmo, né? Isso aumentou muito a minha gana de ser Ceará. Então, não sei se é porque eu tô vivendo tanto isso que eu vejo, cara, o Ceará subir, a festa vai ser totalmente diferente. Eu acho que a torcida vai fazer
um negócio fora de sério. E espero que com acesso trazer vocês de novo aqui, Olha aí. falando do Ceará na Série A, só pauta positiva. Coisa boa. Fechado? Pode anotar, Fechado, onde pode assina. anotar. A gente vai anotar aqui, a gente vai trazer aqui Denis Pinheiro e também Anderson Levi para falar sobre o Ceará na Série A, se Deus quiser. Denis, a gente está encerrando aqui o nosso podcast, um bate-papo bacana, um bate-papo que a gente, apesar das pautas não serem tão positivas do Vozão, mas a gente está com a perspectiva daqui para frente que vai melhorar e que a gente vai conseguir aí trazer pautas positivas aqui no Cearacast. Primeiro, queria agradecer ao Anderson Levi por ter disponibilizado seu tempo também vir aqui e também falar das redes sociais, onde é que o torcedor pode acompanhar melhor e as opiniões e também a vida pessoal também do Anderson Levi. Então, eu agradeço a oportunidade pelo convite de estar aqui, né, falar um pouco sobre o Ceará. Foi um prazer conversar com você, com o Denis. E para o torcedor que quer saber mais sobre o Ceará, o dia a dia do Ceará, as notícias sobre o Ceará, segue lá no Instagram, @vozoncast_. Você vai ver lá notícias praticamente 24 horas, cara. 11 horas da noite a gente tava postando ontem sobre o Ceará, conquistou acesso no vôlei. Sim. Né, no vôlei feminino. Né, até parabéns para as meninas que conquistaram acesso, né? Foi muito bom acompanhar. Eu acompanhei, assisti um jogo. Foi muito bom assistir um jogo de vôlei, primeira vez. Mas o torcedor que quer acompanhar pode seguir lá a gente. A gente tá sempre postando lá notícias do Ceará, criticando quando deve criticar, elogiar quando deve elogiar. Perfeito. E Denis Pinheiro, você que também aí do marketing digital, tá à frente de vários projetos. Queria que você falasse também das redes sociais, o torcedor que quer acompanhar melhor o Denis, como é que faz nas redes sociais? Pronto, aí você tem a opção de escolher. Você quer acompanhar o Denis profissional ou o Denis do Ceará? Eu fiz um perfil pro Ceará justamente para poder falar como um torcedor, que é Denis Ceará 77. 77 não é por causa do Janderson, nem por Rian. Eu sempre gostei desse número, tanto que meu perfil de bola também. Tanto que meu perfil é Denis Pinheiro 77. Eu sempre trabalhei muito esse número. Então, assim, no meu perfil pessoal, mostro muito minha vida pessoal, falo muito sobre o marketing, né, sobre as minhas vivências. E no perfil do Ceará, que é o que eu mais trabalho, né, eu falo muito de Ceará, né, durante o dia, faço algum vídeo, tenho alguma ideia, faço alguma coisa na hora, tento sempre fazer algum vlog dos jogos, para as pessoas acompanhar como é essa vida de torcida, essa vida de torcedor. Então, quiser acompanhar, é só colar lá. Perfeito. Denis, Anderson, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Agradecer aqui ao Ismael Soares, nosso diretor hoje, muito obrigado pela força. E a você que acompanhou até o final, deixa aquele like, compartilha com os amigos, você sabe, toda quinta-feira, às 8h30 da noite, na telinha da TV Diário, tem episódio novo do Cearacast. No domingo pela manhã, o episódio vai ao ar também na Verdinha FM 92.5, na capital cearense. E se você pegou pela metade, quer acompanhar o episódio inteiro, vai lá no YouTube do Jogada, tem um episódio completo com Denis Pinheiro e também com Anderson Levi, falando sobre o Alvinegro e projetando os 8 jogos finais do Vozão nesta Série B, pessoal. Um forte abraço e obrigado pela audiência.